Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula na disciplina de História. Hoje nós iremos estudar sobre um conteúdo muito importante que fala sobre os regimes totalitários, a ascensão do nazismo. Então, o que é o regime totalitários? Os regimes totalitários foram regimes de partido único que mobilizaram massas por meio de grandes encenações públicas que exaltava a um só partido, mas também o chefe do Estado, certo? E dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos entender melhor como surgiram as ideias defendidas pelo nazismo e pelo nosso grande Hitler. O nosso objetivo hoje, já que falamos sobre os regimes totalitários, agora nós vamos entrar na parte do nazismo e vamos ver quem foi o chefe de tudo isso, né? Quem trouxe o nazismo, qual o objetivo, qual a importância. O primeiro tópico de hoje, o primeiro objetivo é conceitualizar a ascensão do nazismo na Alemanha, compreender os conceitos defendidos pelo nazismo e analisar o governo de Hitler. Conceitualizando o nosso conteúdo, né, o tema principal, a Alemanha, ela perdeu a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, lutando ao lado da Tríplice Aliança. A Alemanha ela foi considerada culpada pela guerra e obrigada a cumprir o Tratado de Versalhes, 1919, considerando humilhante. Governos totalitários defendem a união de todos em torno das ideias do líder único. Então, isso quer dizer que para a Alemanha foi muito humilhante, eles tiveram que passar por humilhações, porque tiveram, mais na frente a gente vai estudar, a gente vai ver que eles tiveram que pagar uma indenização por causa dessa perca, dessa guerra, foram culpados, e aí eles não aceitavam de jeito nenhum que eles fossem humilhados dessa maneira, e com isso eles ficaram muito ofendidos, muito tristes, muito abatidos, e atingiu até a sua sua mente emocional. Aqui vocês estão vendo aqui que nós temos duas imagens. A primeira pergunta é: você conhece o homem abaixo? E a segunda pergunta é: e a bandeira ao lado? Então, este homem, esta imagem que está aí, sabemos que é o Hitler, né? O Adolf Hitler, e a outra imagem, nós sabemos que é a imagem de uma bandeira, né? De um símbolo, né? Que se refere ao nazismo. A Alemanha após a Primeira Guerra, cerca de 12 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. Pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes, que obrigava a ceder territórios e pagar indenizações, foi o que a gente falou anteriormente. Com a saída do Kaiser Guilherme II, o país se tornou uma república parlamentarista. Então, veio o desemprego, veio a inflação e veio o crescimento da pobreza. Muito triste essa situação que a Alemanha teve que passar. A Alemanha, após a Primeira Guerra, continuando, o governo alemão recorreu à impressão de dinheiro, mas isso gerou hiperinflação. Em outubro de 1923, a inflação era de 20,9% ao dia. As mercadorias dobravam de valor a cada 3,7 dias. E nós estamos vendo que aí nós temos uma imagem de criança com dinheiro. Isso aí, a gente, na nossa realidade, a gente não tem essa facilidade, não tem esse acesso a tanto dinheiro assim, e eu já vi nos livros outras imagens, criança até cortando dinheiro, né? Que isso não faz parte, não está relacionado, referente à nossa realidade. Hitler e o nazismo. Em 1920, Hitler assumiu a liderança do Partido dos Trabalhadores Alemães e mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que tem a sigla nazi. Discurso nacionalista extremado de ódio aos judeus e comunistas. Ainda em 1920, criou as SA, que
significa sessões de assalto, grupos paramilitares, para agir contra os adversários. Esses grupos paramilitares, eles foram criados para quem não concordasse, quem não aceitasse a determinação do governo, eles seriam exterminados, eles seriam mortos. E aconteceu, e muitos foram mortos, muitos foram destruídos, porque não aceitavam as decisões do nosso Hitler. Nós temos mais duas imagens aí que estamos vendo, né? À esquerda tem um Hitler por volta de 1920, e assim eu dei uma pesquisada, eu vi que mais ou menos ele nasceu em 1889, e de acordo com essa imagem que está aí, ele tinha de 30 a 31 anos de idade. E à direita nós temos um símbolo da bandeira, né, da Alemanha, que é aqui no meu ele vem dizendo assim, o Partido Nacional Socialista dos Alemães. Então, esse símbolo aí, ele continuou também durante o governo de Hitler, enquanto o Hitler estava, ele também continuou trabalhando com esse Partido Nacional Socialista dos Alemães. Nós temos aí o golpe de Munique, que foi em 1923, né? E qual foram as causas, consequências, as tentativas? Então, a tentativa de tomar o governo através de um golpe na cidade de Munique, com apoio das SA, que vocês já viram. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 9 meses. Enclausurado, escreveu o livro Mein Kampf, né, Minha Luta, que significa Minha Luta, onde nesse livro ele expôs suas ideias políticas baseadas em quê? Em totalitarismo, nacionalismo, racismo, antissemitismo e expansão territorial. Então ele queria que isso aí, tudo que ele escreveu, ele queria que fosse realizado, queria que fosse controlado por ele. A ascensão dos nazistas. Com a recuperação alemã, no final dos anos 1920, os nazistas perderam força política. Mas a crise de 1929 mergulhou a Alemanha novamente no caos. A produção caiu, a inflação disparou e o desemprego trouxe consigo a fome, a humilhação e a falta de esperança. A popularidade dos nazistas aumentou entre os trabalhadores com promessas de aumentos salariais, reforma agrária, fim de dívida dos camponeses. Também cresceu entre os empresários com medo da força política dos comunistas. Hitler voltou a se apresentar como salvador da pátria. Temos mais uma imagem aí, né? Uma imagem que nós temos uma mão de um nazista e ele está ali, com essa mão ele está esmagando os comunistas e os judeus. E nesta frase que tem aí, eu acredito que é na linguagem alemã, e passando para a linguagem portuguesa, diz, basta com a corrupção, vote nacional socialistas. Mão nazista esmaga comunista e judeus. Na eleição de parlamentar de 1932, os nazistas tiveram quase 40% dos votos, foram muito bem votados. Hitler no poder. Agora vamos ver, depois que Hitler estava no poder, o que foi que aconteceu, como foi que ficou. Em janeiro de 1933, o presidente da República, Paul Hindenburg, nomeou Hitler chanceler, chefe de governo da Alemanha. Em fevereiro de 1933, o prédio do parlamento alemão foi incendiado. Os nazistas culparam os comunistas, onda de perseguições, mais de 100 mil pessoas presas com apoio do parlamento. Hitler iniciou perseguição e eliminação de opositores. Temos aqui as fotos, né, que mostra a primeira de Hitler, membro da SS, a segunda foto é Gestapo, né, e a terceira foto são fotos que eram tudo relacionadas ao governo de Hitler. Eu acredito que tudo criado por ele para ter, né, aquele apoio, e se a gente analisando, a gente estudando, se aprofundando mais, temos conhecimento que esses grupos era tudo para exterminar. Hitler no poder, continuando. Forte propaganda. Ministro da propaganda apresentava Hitler como salvador. Artistas intelectuais e cientistas deixaram o país.
criação de juventude integralista, treinar militar e ideologicamente alemães de 10 a 18 anos de ambos os sexos para os interesses nazistas. Os Jogos Olímpicos foram em 1936, tentativa de mostra da superioridade da raça ariana. A juventude hitlerista nas comemorações de 1º de maio. Aí nós vemos aí, nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, né? Muita gente, e onde aí o nosso Hitler ele não queria que outras pessoas, por exemplo, que os judeus eles estivessem envolvidos, que eles participassem dessas Olimpíadas. E aí existia 2 mulheres que foram participar, e ele não queria mais as pessoas que estavam à frente das Olimpíadas disse, ou elas participam ou não haverá mais as Olimpíadas. E aí ele teve que aceitar. E antes de ser encerrada, ele foi embora, não assistiu, não esperou a terminar aquelas apresentações. Na aula de hoje, você aprendeu que o Partido Nazista surgiu após a Primeira Guerra Mundial e cresceu após a crise de 1929. Hitler foi convidado a ser primeiro-ministro em 1933 e em 1934 se tornou Führer. Características do grupo nazista. Quais foram as características do grupo nazista? Totalitarismo, nacionalismo, racismo, antissemitismo e expansão territorial. Até a nossa próxima aula.